do Senhor, amados, a nossa reflexão hoje se encontra em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto é muito conhecido, fala-nos a respeito de Naamã, todo o contexto, né? Mas só esses 4 versículos aqui eu quero especificar, e principalmente o 2 e o 3, que fala a respeito dessa menina que foi levada pelo exército da Síria. Ela foi tirada de Israel, foi levada para a Síria e se tornou escrava de Naamã, né? Da esposa de Naamã. Ela ficou lá aos serviços da mulher de Naamã. Foi levada a serviço, foi levada presa. Ela não foi por vontade própria, ela não foi porque quis, ela foi levada presa. Era ainda uma menina, a Bíblia não relata a idade, mas era uma menina, né? É considerável até os 18 anos praticamente, né, para o povo de Israel, um período de infância praticamente, né? Não é como hoje que nós, 12 anos, já não querem mais ser menina, não é verdade? Mas a Bíblia relata que ela era uma menina, não é especificamente a idade dela. Porém, ela foi levada presa, ela foi levada como escrava. Ela foi tirada da sua terra, da sua família, do seu Deus. Ela foi tirada da sua cultura. Ela foi tirada dos seus sonhos, dos seus projetos. Foi roubado-lhe tudo. Ela foi levada para ser escrava em uma outra nação, um outro povo, uma outra cultura, um outro Deus. Essa menina tinha tudo para ser uma menina revoltada, uma menina angustiada, amargurada, triste, desprezada. Ela poderia até ser isso. A Bíblia também não relata que ela não tenha se tornado isso, mas dá-se a entender que essa era uma menina de fé. Era uma menina que verdadeiramente ela temia Deus, ela cria Deus, ela conhecia o seu Deus verdadeiramente, o Deus de Israel, o nosso Deus. Essa menina, ela tinha na sua essência fé. Ela tinha na sua essência a crença no Deus verdadeiro. Mesmo em terra estranha, mesmo numa situação em que ela foi tornada escrava, que ela foi obrigada a ser escrava, a trabalhar para um outro povo, para uma outra nação, não por vontade própria, mas ela tinha na sua essência a natureza daquele que verdadeiramente serve a Deus. E ela ficou sabendo da enfermidade, da doença do seu senhor. Então agora, né, Naamã. E ela relata para a esposa dele, para a sua senhora, que se ele estivesse, ela desejou, veja só, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Aleluias. Essa mulher relata a respeito do profeta, do homem de Deus, que nesse período era Eliseu, que se o seu senhor estivesse diante desse profeta, ele seria curado. Ela desejou ardentemente isso. E então ela manifestou diante da sua senhora o desejo de ver o seu senhor curado. Embora ela fosse tirada da sua família, embora ela fosse hoje uma escrava, mas ela desejou a cura do seu Senhor. Ela desejou o melhor para aquele que tinha feito dela uma escrava. Ela relatou para sua senhora isso.
E a sua senhora então leva para Naamã e ele então relata para o rei tudo o que essa menina havia falado. E o resto da história nós sabemos que Naamã então vai, o rei dá uma carta, Naamã vai até o rei de Samaria para que ele seja curado e então é indicado aí até o profeta Eliseu e acontece os mergulhos no Rio Jordão, e então ele é curado. Amados, então, mas o que eu quero dizer aqui, que nós temos uma lição tremenda na vida dessa menina. Quantas das vezes, amados, nós guardamos mágoa, rancor em nossos corações? Quantas das vezes nós vemos pessoas doentes, amarguradas, tristes, deprimidas, por qualquer situação e por qualquer motivo abandona Deus, porque por qualquer motivo se distancia de Deus, sai da igreja, afasta do convívio da família de Deus, por qualquer situação, por qualquer circunstância, blasfema contra a fé, contra Deus, abandona de tal maneira, deixa de lado toda e qualquer crença em Deus, por amargura, por desgosto, por causa dos problemas que enfrenta, pelas dificuldades, enfermidade, falta de emprego, às vezes é falta de dinheiro. Enfim, seja qual for a circunstância, infelizmente há pessoas que agem totalmente contrário a essa menina. Em vez de agir com fé, em vez de agir com confiança, em vez de transmitir uma palavra de ânimo, de esperança àqueles que estão ao redor, não. Abre a boca para blasfemar, para murmurar, para reclamar. Isso é triste, amado. Mas essa menina nos dá uma lição de que sim, é possível. É possível nós termos atitudes diferentes, atitude nobre, atitude de fé, atitude de testemunhar verdadeiramente que nós temos um Deus que pode mudar as circunstâncias, que pode mudar a situação, mesmo nós estando em situação desfavorável. Às vezes queremos fazer a obra de Deus, às vezes queremos fazer algo para Deus só quando está tudo favorável a nós. E não é assim que Deus quer. Através do testemunho dessa mulher, dessa menina, nós aprendemos que nós temos que estar disponível a fazer a obra do Senhor, a falar do nosso Deus, a testificar do nosso Deus, das maravilhas, apesar da situação em que estamos, apesar das nossas circunstâncias, apesar da nossa fragilidade, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas dificuldades, aquilo que está dentro de nós, a nossa fé que tem que sobressair, meus amados. Porque nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que pode fazer grandes coisas. E em vez disso, nós murmuramos, reclamamos, blasfemamos, desprezamos a Deus e deixamos aqueles que estão ao nosso redor a mercê da necessidade, a mercê da necessidade de salvação, de socorro, de libertação, de cura, de transformação, porque nós estamos em situação desfavorável, achamos que Deus não vai fazer na vida do outro. Então, meus amados, que aprendamos com essa menina, que apesar das nossas circunstâncias, apesar das nossas circunstâncias, da nossa situação desfavorável, Deus continua o mesmo. Ele é Senhor para mudar a vida do outro. Ele é Senhor para mudar a situação do outro, para salvar, para libertar, para transformar. Amém, meus amados? Aprendamos com essa menina. Não importa o que você está passando hoje, testifique a respeito do seu Deus. Testifique a respeito da grandeza, do poder e da soberania do nosso Deus, porque Ele é poderoso para mudar a vida do outro e a sua também. Para mudar a situação do outro e a sua também. Para curar o outro e curar você também. Nós não sabemos qual foi o fim dessa menina, mas nós sabemos que a vida de Naamã foi transformada. A vida de Naamã foi mudada. Tenho certeza que a vida da mulher de Naamã também. E quando ele retornou, com certeza essa menina também deve ter tido um final feliz. A Bíblia não relata, mas tenho certeza que ela teve vitória na vida dela. Que nós possamos agir dessa maneira. Olhar a necessidade do outro, independente da nossa circunstância. E ter misericórdia,
e agir com misericórdia e testificar a respeito do Deus de misericórdia que nós servimos, do Deus que salva, que liberta, que cura e que transforma. Não importa a sua situação, Deus continua o mesmo para fazer. Amém, amados? Para fazer maravilhas na vida do outro. Então façamos como ela. Falemos das maravilhas do nosso Deus. Testificamos a respeito da grandiosidade do nosso Deus. Ainda que a nossa circunstância, ainda que a nossa situação seja desfavorável. Mas Deus jamais muda. Ele continua o mesmo. Falemos da grandiosidade do nosso Deus, porque Ele é poderoso para mudar a vida do outro e a nossa também. Que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Amém.